Tá. Bom dia, Mercedes. Bom dia, Pri. Bom dia, Mercedes. Tava com Bom saudade, dia, Mercedes. Um beijo. obrigada. Pri, pode dar início ao nosso trabalho de hoje, por favor. Então, vamos lá para a página de Pastorino hoje, que diz o seguinte. Estou abrindo aqui, que eu separei mais cedo. Não é aqui, não. É aqui, fale o seguinte. Não julgue o seu próximo. Não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam, e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgues para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior, e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. É justamente o que a gente estava comentando agora, que para algumas pessoas é uma verdade que a gente não sabe o que é, mas se para ela é, entendeu? Não adianta a gente julgar, porque é outra realidade. Muito A sua obrigada. consciência, né? Sim, muito obrigada. Pri, pode fazer oração para a gente iniciar o nosso estudo. Então, assim vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, infinita sabedoria e infinito amor, por mais essa oportunidade benfazeja. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que está junto de nós em cada lar neste momento. Que ele possa, com sua energia irradiante, irradiar os nossos corações, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, daqueles que estão necessitando, Senhor. Que o seu amor chegue aos corações mais embrutecidos e mais empedrados. Te pedimos, Senhor, também por aqueles que não estão participando no nosso estudo, mas que participam, que eles possam sentir a leveza do teu amor em seus corações. Vamos pedir também, Senhor, que as nossas águas possam ser fluidificadas e sejam colocadas o lenitivo necessário para os nossos corações, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual e o corpo mental, Senhor. Que todas essas bênçãos que são irradiadas até as nossas residências possam se espalhar por toda a vizinhança, chegando em todos os corações, Mestre. E assim te pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos mais um evangelho abençoado da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode dar início, Pri, por favor. Vamos lá, hoje é Lucas 9, né? Isso. Estava vendo. 49 a 56. Deixa eu olhar aqui. Lucas 9, 49 a 56. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Aproximado Denise, do tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. E aí, nessas duas passagens, né, uma, de acordo com o que eu pesquisei na internet, uma, quando pego 49 e 50, diz: Quem não é contra nós, é por nós. E a segunda, que os samaritanos não recebem Jesus. E na pesquisa de hoje, eu busquei Fonte Viva, né, mais uma vez Emmanuel nos elucidando, em que o título do capítulo é Mudança. E ele sempre cita, né, um pedaço do versículo depois que ele descreve a respeito. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Lucas 9:53. Digna de nota a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto,
se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhes oferecessem hospedagem, reconforto, alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém, para nós, simboliza aqui testemunho de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores, lhes cerrem as portas do coração. Os descuidados, que rumam na direção dos prazeres fáceis, encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais bem apresentados possuem, por enquanto, na terra, luzida assembleia de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. É que, habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los, a golpes de imenso esforço, para esposar a cruz redentora que o identificará com o Divino Mestre. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu próprio aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. Então, assim, nessa página, o Emmanuel veio falando da questão da mudança, né? Que muitos, quando resolvem acolher a Jesus, a seguir os seus ensinamentos, né? Não só a falar que segue Jesus, porque muitos falam, mas resolvem começar na sua caminhada rumo à sua melhoria espiritual, né? Muitos não abrem as portas para ele. Então, ele se vê, vamos dizer, sozinho, né? Mas aqueles que estão ligados aos prazeres materiais, né? As questões materiais todo, eles conseguem ter um abrigo muito mais fácil. E a gente pode lembrar disso por conta da nossa evolução espiritual, né? A afinidade é muito maior, né? Se o planeta é de prova e expiação, aqui não estão os melhores espíritos, né? Nós não somos os melhores espíritos. Nós estamos na nossa caminhada e, por conta disso, a gente consegue... por conta da nossa inferioridade, a gente consegue a gente permanece mais conectado com o antissistema, conforme a gente se fala, né, do que com o sistema. Então, as afinidades são maiores, né? Tanto que a gente tem nas reportagens, né, as grandes reportagens, né, que causam muito impacto, que as pessoas veem, são aquelas que fomentam a violência, fomentam a discórdia. Aparece uma ou outra de uma pessoa que fez o bem, né? Hoje em dia já tem um pouquinho mais. Você tem que buscar, né? E a gente tem a internet aí que nos dá tantas informações maravilhosas, né? De coisas, assim, que merecem ser propagadas, né? Para acalentar os nossos corações e para a gente ter a certeza de que a gente está no caminho certo, sabendo que Deus nos ama exatamente como nós somos, mas que a gente pode se melhorar sempre, né? Sim, sim. Você falou uma coisa muito importante, porque, infelizmente, por a gente ainda não ter feito a passagem para mundo de regeneração, o que mais dá ibope na mídia ainda são grandes tragédias, grandes episódios ligados a qualquer tipo de violência ou morte, né? Porque quando houver essa transformação, eu acho que isso daí... porque, é claro, você tem que reportar uma grande tragédia, mas tem certas violências que não seria necessário estar na grande mídia, até uma coisa que eu sempre digo, para não dar ideia, certo? São coisas assim que é desnecessário, mas que acontece por quê? Porque a mídia é um comércio e ela sabe o que dá ou não dá ibope. Mas eu acredito que ainda existe talvez até a maioria das pessoas já bem ligada ao bem,
tem inúmeras pessoas na nossa sociedade, de organizações, fomentando o bem, fomentando a ajuda ao próximo. Só que, infelizmente, pela nossa inferioridade, isso ainda não dá ibope para a mídia comercializar. Pode falar, Mercedes, mas abre o seu microfone. Abri e fechei tudo. A gente precisa lembrar também que, embora o mal seja amplamente divulgado, é preciso que ele venha à tona para a gente saiba que existe e a gente tenha, se afaste dele, né? Já se noje de participar desse mal. E é preciso Sim. lembrar isso também, né? É preciso, como é que é? Preciso que haja escândalo ainda. E realmente a nossa percepção de já não querer assistir isso, de já não se comprazer com essas notícias, já é uma demonstração de evolução, verdade. Então, se ninguém tiver mais nada a comentar, no momento, eu vou fazer a leitura aqui do Pastorino, que Pastorino é aquilo, às vezes os versículos são grandes, são vários e o texto é pequeno. Hoje são só 7 versículos, mas tem muita coisa aqui que ele escreveu, tá? Então vamos lá, gente. A preocupação máxima da mensagem da personagem egoística que vive e vibra no mundo divisionista da matéria é manter ciosamente os direitos conquistados. Ele começa falando sobre a coisa dos apóstolos dizerem que recriminaram que estava expulsando demônio em nome de Jesus, que não fazia parte do grupo. Ignora onde começa o direito e termina o amor. A individualidade que sabe e reconhece que é una com Cristo cósmico e que, portanto, com todas as individualidades que existem, é que ama sem limitações de direitos, conhecendo apenas humilde e desprendidamente seus deveres de serviço. Quem ama, quem é uno com Cristo, ele não está querendo direitos, é o que ele está colocando aqui, sabe quais são os seus deveres, mais nada. A lição, pois, procede plenamente. Vemos a personagem humana exaltada pelo ciúme, que frequentemente se camufla com o eufemismo de zelo, a protestar e perseguir, sob a alegação de que não pode falar e agir em nome do mestre quem não for seguidor da escola que os homens regulamentaram e impuseram como sendo a única que é dona de Jesus, muito embora, na prática, venham a contradizer os ensinos teóricos do mestre. Quer dizer, quando eles dizem que tem que fazer parte daquela escola, está contradizendo o que Jesus fala que todo mundo é filho de Deus em igualdade de condições. Tudo isso, porém, é sobejamente conhecido para que percamos tempo em comentários. Ele diz aqui, a gente está cansado de conhecer isso através da história, então nem precisa comentar isso. A lição diz-nos que devemos superar todas essas divisões, considerando correligionários e irmãos todos os que falam, pregam e agem em nome de Cristo, embora em línguas diferentes ou sobre outras formas verbais. Cristo é um só, manifestando-se através dos grandes avatares. Melquisedeque, Rama, Hermes, Krishna, Buda, o próprio Jesus, Ramakrishna, Quetzalcoatl, ou qualquer outro. Cristo revelou-se sempre e ainda se revela universalmente a todas as criaturas, em todas as latitudes e meridianos, em todas as épocas, em todos os idiomas, embora os homens o interpretem segundo suas capacidades pessoais. São personagens. E, portanto, traduzem o seu pensamento dentro do estilo e do idioma, dos hábitos e das tradições folclóricas, do adiantamento cultural e das limitações de compreensão. Dessa forma, parece aos que estão demais apegados à personalidade e não são observadores, que cada grupo humano segue uma senda diferente dos outros. Pensam eles, outras religiões.
Aí está colocando assim, justamente por essa visão personalística do meu grupo, meu idioma, meu tudo, vê como sendo outras religiões, aquelas que foi fundada por outros que ele coloca aqui, outros cristos, outras manifestações crísticas no mundo. Ou seja, o que Buda fundou não é diferente do que Cristo foi fundado a partir da vida do Cristo. Só são outras religiões, porque a gente divide através da língua e da cultura, mas por o quê? Uma infantilidade espiritual da nossa parte. Não são observadores, que cada grupo humano segue uma senda diferente dos outros. Pensam eles, outras religiões, são adversários, antagonistas, diabólicos. E cada grupo se atribui a única e total posse da verdade, classificando todos os outros no erro, entre parênteses. São crianças espirituais, que não alcançam a compreensão do espírito mais amadurecido, o qual já percebe pela individualidade que todos os caminhos levam ao mesmo e único Deus, que habita dentro de todos indistintamente, de qualquer religião que seja. A frase de Lucas, em se completando, porém, os dias de sua elevação, que tantas dúvidas tem suscitado nos estudiosos, pode ser assim traduzida na linguagem atual. Vou até parar para fazer um adendo. Essa frase, em se completando, porém, os dias de sua elevação, só está em Lucas, não está nos outros evangelistas, tá? Pode ser assim traduzido em linguagem atual, já tendo transcorrido os prazos de carência para sua promoção ao grau seguinte. Todos os passos iniciáticos eram dados controladamente, e entre um e outro, o candidato era obrigado a demonstrar aproveitamento que tivera. Mas, além disso, era indispensável que respeitasse os intervalos pré-fixados ou os prazos de carência, determinados para cada intervalo. Só depois de transcorrido o tempo regulamentar, lhe era permitido dar o seguinte passo. Diz no Lucas que terminar o prazo da espera e chegar a hora de submeter-se à prova para, se aprovado, passar ao grau seguinte, ser elevado ou promovido. As provas desse passo eram duras, rudes, dolorosas. E é dito que a individualidade, Jesus, fortaleceu sua personagem para que não esmorecesse e tivesse a coragem de colocar-se entre as mãos daqueles que o fariam passar pelas angústias e aflições da provação violenta que tinha que se submeter. Aí, Pri, eu vou voltar aqui um pouquinho para os versículos aqui, porque tem uma diferença de tradução do pastorino nas Bíblias mais comuns. De repente, você está até estranhando isso também, né? Então, ele diz aqui, depois de que não é contra vós, é contra vós. E se completando, porém, os dias de sua elevação, aconteceu que ele fortaleceu o seu personagem para ir a Jerusalém e enviou os mensageiros diante de sua pessoa. E entraram eles numa aldeia dos samaritanos para preparar pousada para ele. Mas não o receberam, porque sua aparência era de quem ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los, como fez Elias? Mas, voltando-se para eles, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para perder, mas para salvar almas. E foram para outra aldeia. Isso aqui é para esclarecer, porque aqui na tradução do Pastorino ele fala que ele realmente se fortaleceu para dar um outro passo de elevação. Mas aí, voltando. Aflições da aprovação violenta que tinha que se submeter. Já tinham sido superadas as fases iniciais. Aí ele vai aqui elencar quais foram as fases, tá? Primeiro, vencer a grande dificuldade do mergulho consciente na matéria, com todos os horrores causados pelas limitações à liberdade de um espírito infinitamente superior, como era o de Jesus. Vencida a prova, tiveram a primeira promoção, quando conseguiram, na presença do mestre João Batista, dar, enquanto na carne, um mergulho no espírito. A segunda,
O segundo passo, a confirmação, veio em virtude do adiantamento de seu espírito. Nesse mesmo momento do mergulho, com a epifânia, ou manifestação da aprovação divina por meio da frase "Este é meu filho amado", com um ato supera os 2 primeiros graus. Terceiro, para galgar o terceiro, tinha de comprovar o resultado da metanoia, ou seja, a modificação da mente. É então submetido às tentações, entre parênteses, ocasionadas pela matéria, vaidade, orgulho e ambição. Superou-as todas, dando inequívocas provas de superioridade e elevação máxima. Provava na prática que o espírito já dominara a matéria totalmente. Podia então dar o passo seguinte. Quarto, o ingresso fora feito com a espetacular manifestação da transfiguração, a ação de graças, a Eucaristia, do homem pela vitória obtida, recebendo a plena efusão do Espírito Divino, com a aprovação confirmada. Este é meu filho, o amado, ouvi-lo. Depois desse passo, unido já à divindade, pode Jesus dar as lições maiores. Minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Ensinou com clareza absoluta e mais tarde, na chamada Última Ceia, iria revelar integralmente o mistério cristão da união com Deus. Mas agora chegara o momento de preparar-se para as provas dolorosas em que teria que submeter-se ao violento afastamento dos veículos físicos, para unir-se inteiramente a Deus no matrimônio místico, total e definitivo. O que Deus uniu, o homem não separe. Isso está em Mateus 19:6. Mas, para esse grau superior, havia necessidade absoluta da experiência sofrida. O patos, ou paixão, era o ponto crucial em que mergulharia em cheio na dor-amor, desligando-se violentamente da parte inferior do seu ser em holocausto cruento, a fim de libertar a parte superior para a união definitiva com a divindade no matrimônio indissolúvel. Aqui eu já vou parar para dizer o seguinte, ele está colocando esses 4 passos de um modo que a gente nunca parou para olhar o que tinha sido essas passagens do Evangelho. Diante dessas perspectivas sombrias, a parte física assusta-se, teme e treme, procurando se subtrair-se às provas, coisa que veremos adiante ocorre com o homem Jesus no instante decisivo. A gente sabe que lá se não me engano, no horto, ele pede até, Pai, se possível, afaste-se cálice de mim, etc. Tudo isso é explicado pelo evangelista com a frase: fortaleceu seu personagem, para que tivesse a coragem indispensável de colocar-se espontaneamente entre as mãos dos algozes. No momento crucial do passo decisivo, quando as forças começam a fraquejar, ele recorre à prece a fim de receber novas energias, e as recebe. E impávido segue adiante até o sacrifício final. Exemplo magnífico para todos nós, revelando que realmente a carne é fraca. Isso está em Mateus 26:41 e Marcos 14:38. Mas que nem por isso devemos esmorecer nem nos desesperar. Os grandes espíritos também sofrem, quando na carne, as limitações que a carne impõe a todos. Diante das perspectivas dos grandes e dolorosos acontecimentos que estavam para vir, Jesus dá uma lição prática ao encaminhar-se ao jardim fechado do espírito para o centro da religiosidade ortodoxa. Quer ensinar aos discípulos a necessidade imprescindível da vigilância. Então, ele coloca aqui, encaminhar-se do jardim fechado. É como a gente já viu que é o que significa o nome Jerusalém. E ele está indo para a Samaria, que quer dizer o centro de religiosidade ortodoxa. No entanto, mesmo encaminhados ao monte da vigilância, demonstram quão longe ainda se encontram do ponto desejável. E a primeira contrariedade, leve, se levarmos em conta o que viria em seguida, reagem de maneira violenta, sugerindo destruição e morte.
E se a ofensa for de alguns, o castigo terá de recair sobre todos, descer fogo do céu sobre a totalidade das coisas e das criaturas. E esse ato de vandalismo é justificado com fatos e palavras da Escritura. Elias não fez o mesmo? A personagem humana, limitada e separada de todas as demais criaturas pela forma material do corpo, opõe o eu ao não eu, e mais adiante opõe o eu e meus amigos a tudo mais que está fora do círculo fechado, tudo que é externo. Daí a defesa ardente do eu e do grupo, julgando-se adversários, inimigos, tudo que está extramuros. E qualquer ofensa precisa ser retribuída com sangue, fogo, destruição e morte, ou pelo menos com a indiferença do desprezo e da inimizade disfarçada com sorrisos hipócritas. Na individualidade, o conhecimento já se fez. Sabe-se que o espírito que anima os samaritanos é o mesmo espírito que reside nos judeus. A oposição é apenas temporária e aparente, personalística. Então, tudo é superado com o bom senso adulto de quem conhece a realidade e sabe que nada pode prejudicar-nos. Tudo concorrendo para o bem daqueles que amam a Deus. Ao contato com a realidade objetiva terrena, a vigilância fraqueja e a individualidade avisa que eles não sabem ainda a que espírito pertence. Pensam que são personagens terrestres, dominadas pelo espírito egoístico divisionista, opositor do espírito superior divino, mas, de fato, já não mais pertence à inferioridade da personagem, e sim à universalidade do espírito divino, ao espírito do universo, uno e indivisível. E quando se chegou a esse estágio, não mais se deseja perder, isto é, castigar quem quer que seja. Procura-se antes salvar, ou seja, elevar as criaturas à mesma união com a divindade. Isso tem a ver também, de novo, o sincronismo com o que você leu do Pastorino hoje, a mensagem dele, que ele coloca aqui, esse divisionismo, essa coisa de ai, meu Deus, hoje não vai sair, de se opor a um outro grupo por qualquer tipo de diferença, é uma posição personalística nossa. Personalística é nesse sentido que a gente sabe que personagem é quem está aqui nessa vida material. Quando a gente vai para a individualidade, a gente consegue vivenciar mais a nossa individualidade ou o espírito eterno, aí a gente consegue superar essas divisões, essa diversidade de opinião, de crença, de qualquer coisa, para ver a todos como irmãos com a mesma finalidade de nos tornarmos perfeitos no amor de Deus. Então, isso aqui é muito atual com o que você falou, muito atual com o que a gente está vivendo. Enquanto a gente está vivenciando as diferenças entre nós vivemos num universo personalístico. O dia que a gente conseguir superar essas diferenças, aí sim, podemos nos considerar estar vivendo verdadeiramente a vida do Espírito. O que vocês acham, minhas lindas? Eu acho muita informação que se perdida, tanta coisa que você lê, eu tentei fechar os olhos e me concentrar mais ainda. Porque até então eu pensava que Jesus já estivesse todo pronto quando veio à Terra, né? Já era um espírito puro e perfeito, né? Ele pede, vai, abaixo de mim esse cálice, né? Não, a Pastorina ele coloca nos estudos dele que essa vinda à Terra também é parte do processo evolutivo do Cristo. Ele está dando passos iniciáticos muito importantes nessa vinda aqui no Cristo. Tanto que ele coloca o primeiro passo já é o mergulho na carne, nessa carne limitadora que para um espírito puro, gente, como é que a gente compara isso? Um espírito já não totalmente, não está totalmente evoluído, ele está dando os últimos passos da evolução, mas o espírito da ordem dele
reencarnar num corpo limitante como o nosso já deve ter sido um sacrifício do caramba. Aí vem aqui, coloca esse véu da carne, que para ele não é tão véu quanto é em nós, mas também é. E mesmo assim, ele vai superando as fases e ali mostrando, venceu as tentações, fez a união com Deus na presença de João Batista, depois na Eucaristia. Quer dizer, ele vai dando pequenos passos até a preparação para aquele final, que é o supremo sacrifício da paixão. Ok? Pri, quer falar alguma coisa? Tem uns minutinhos aí, posso falar rapidinho? Claro. Comentar aí o Pastorino, né? Quando ele diz quando ele começa, né, falando da questão do egoísmo, vou acrescentar até o orgulho, né? Que aí manter os seus direitos, né? Eu quero manter os meus direitos porque eu sou melhor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? Então, as duas chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. E quando ele diz que a gente tem a necessidade do amor sem desprendimento, que a gente ainda não consegue amar sem ter Com esse total desprendimento. desprendimento. Você ama, mas você quer estar ali, né, agarrado. E quando fala que a gente tem que ter cuidado com o ciúme, que a gente chama de zelo, fala, eu não sou ciumenta, eu tenho cuidado com as minhas coisas, né? Então, assim, você acaba distorcendo o que você tem. E quando ele diz que superar as divisões importantes para poder vivenciar o Cristo. E Jesus trouxe a lei do amor, né? Hoje, mais cedo, eu estava lendo o livro dos Espíritos, em que fala da questão das leis morais, né? E lá nas leis morais, eu li algumas questões, eu vou só falar duas que são bem pequenininhas. A 624, que vem falando qual o caráter do verdadeiro profeta? Resposta dos Espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aí, nas 625, vocês, assim, já devem ter ouvido falar, porque ela é muito conhecida, que Kardec pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é pequena, né? Mas diz tudo: Jesus. Então, Jesus, quando ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele estava falando a verdade, né? Não é, eu não preciso dizer que eu sou cristã, eu tenho que aplicar o que Jesus ensinou. E ele ensinou o quê? A lei do amor, né? E vieram tantos outros, né, com outras denominações, falando sobre esse amor, né? Não incitando a violência, não incitando o ódio, mas falando que a gente tem que agir com amor, com benevolência, com todos os cuidados, né, que Deus quer para cada um de nós. Sim, eu quero chamar a atenção para uma coisa aí, que você falou, tantos outros que vieram, e como Pastorino colocou, tantos outros Cristos que vieram também trazendo essa mensagem. Mas aí eu me toquei numa coisa, ele não cita Maomé. E eu acho que, se não me engano, dentro do Espiritismo, não sei se foi leitura de Espiritismo ou de Umbanda, eu li que Maomé também veio com a mesma missão. Maomé era um dos profetas, só que por uma questão personalística, ele se deixou influenciar pelo seu entorno de cultura e tudo mais, aí acrescentou coisas, a mensagem que seria de amor, acrescentou coisas dúbias que puderam ser interpretadas de maneiras mais dúbias que geram até hoje alguma, digamos, validação de atos terroristas. Quer dizer, foi um deslize que o personagem deu. Esses que ele citou aqui, como Buda, Krishna, etc., muito provavelmente não foram os únicos que vieram, mas foram os únicos que completaram a sua missão. Porque a gente sabe quantos grandes vultos da história, como o próprio Maomé, vieram e começaram o caminho de um jeito, mas aí terminaram desviando aquela mensagem de amor. Porque manter-se, a gente vai falar aquilo que você está comentando, sistema e antissistema. Você viver dentro do antissistema, fiel ao sistema, é muito complicado. Se é complicado hoje,
Imagina nos tempos passados. Sempre vai ser complicado você manter-se fiel à vida do Espírito, vivendo num mundo extremamente materialista, com os chamamentos materialistas. É difícil. Cristo aqui, como ele citou, num dos passos superou ambição, vaidade, orgulho, etc., quando ele supera as ditas tentações no deserto. A gente, muitas vezes, cai, porque é o nosso grau evolutivo de ainda sucumbir a isso. Senão, a gente não estaria tendo essa conversa aqui, nesse momento aqui, e na matéria, mas eu estaria lá na espiritualidade superior discutindo essas coisas. Nós estamos aqui porque a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu vou dizer para vocês que, enquanto a Pri estava falando, eu fiz aqui a escolha a esmo do nosso próximo evangelho, Mateus 25, 31 a 46. Vai falar do julgamento, tá? Aí, como o relógio está aqui gritando, que falta um pouco mais de 2 minutos e meio, vou pedir para a Prícila fazer uma prece de encerramento para a gente. Pode ser, Prícila, por favor? Pode. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse festim espiritual, por esse pão que alimenta os nossos corações, Senhor. Então, que esse pão possa ser repartido, né, com todos que estiverem ao nosso redor, que a gente possa exemplificar, que a gente possa vivenciar essa lei do amor em cada instante de nossas vidas, Senhor Jesus. Continue conosco, abençoe as pessoas que estão nos hospitais, aquelas que estão nos asilos, nos orfanatos, nas casas de custódia. Senhor, abençoe aqueles irmãos que estão em locais, né, de difícil acesso, em locais onde não tem saneamento básico, os nossos irmãos em situação de rua, e também aqueles que auxiliam esses irmãos, Senhor Jesus. Que eles possam ter força, coragem e ânimo para continuarem essa jornada, para continuarem exemplificando o teu amor, Senhor Jesus, porque o Senhor nos disse, quando nós ajudamos um dos pequeninos, estamos ajudando a ti mesmo. Então, que possamos ter um mundo melhor, que possamos ter uns corações mais ligados às questões espirituais, Senhor, às questões do amor, de toda essa vivência, e que possamos aplicar no nosso dia a dia todo o ensinamento do dia de hoje. Fique conosco, Senhor. Proteja cada um de nós. Que assim seja, nós pedimos a tua permissão para finalizarmos mais um evangelho abençoado do dia de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. E, Mercedes, se você quiser estudar mais, porque tem muita informação, essa passagem está lá no volume 4 da Sabedoria do Evangelho do Torres Pastorino, tá? É dividido em várias páginas e eu fiz só o resumo da interpretação mais mística da coisa, mas tem a parte histórica, se eu fosse compilar tudo, minha querida, era muita coisa, que está dividida em várias partes. Aí eu te aconselho a dar uma olhada lá, porque realmente, como você falou, ele fala até dessa coisa das passagens evolutivas do próprio Cristo, né, de Jesus, nem seria o Cristo, mas Jesus, porque ainda tem essa diferença. Quando o Cristo vem e ele faz esse mergulho